Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa o nosso estudo aqui a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou trazendo aqui para vocês, primeiramente, como que foi trazido no outro edital, lá em Conhecimentos Gerais, né? Então, primeiramente, é uma matéria que a gente viu lá em Conhecimentos Gerais, de peso 1. Normalmente caem aí umas duas questões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um diploma aí que está sendo cada vez mais cobrado, beleza? Quase todo concurso hoje em dia cobra Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu vou explicar para vocês o porquê, por que ele está sendo tão cobrado. Mas a gente vai ver primeiramente aqui que ele está sendo cobrado a respeito das disposições preliminares, então o iniciozinho lá do Estatuto, depois também dos direitos fundamentais, né? Mas especificamente só com relação aqui ao direito do trabalho. Ok? Então a gente vê aí que é uma parcela pequena da matéria do estatuto. A gente vai cobrir aqui todo o conteúdo. Gente, primeiramente vamos fazer uma explicação rápida aqui a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Normalmente a cobrança do estatuto ela é mais literal, então a gente vai fazer aqui uma introdução para você entender o espírito aqui desse diploma, o espírito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui, quando você for resolver prova, você pode resolver prova basicamente de qualquer banca, também de qualquer cargo, porque as questões elas são muito similares, contanto que você responda, lógico, as questões relacionadas à matéria que você estudou. Então, por exemplo, disposições preliminares, você coloca no filtro lá disposições preliminares do estatuto para você resolver só questões daquilo. Gente, vamos lá, uma explicação aqui com relação ao estatuto, né? Primeiramente, ele é trazido aqui na Lei 13.146 de 2015. Tá? Então essa lei aqui é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então no momento que você for estudar aí, você pode baixar a Lei 13.146 de 2015 para você poder ir acompanhando os nossos estudos aqui, porque a gente vai fazer um estudo bem literal, artigo por artigo. Primeiramente, gente, o estatuto ele traz muitos conceitos. Logo no início ali, ele traz diversos conceitos para a gente poder aprender realmente ali, conceitos sobre acessibilidade, sobre tecnologias que são assistivas, adaptações razoáveis, desenho universal. Tem ali diversos conceitos que são extremamente importantes. Aqui, tanto para a prova quanto também para a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Porque a ideia dessa lei aqui é permitir que a pessoa com deficiência ela esteja sempre em pé de igualdade com todas as outras pessoas, ela possua ali totais condições de estar sempre ali, né, interagindo totalmente 100% com as pessoas, seja inclusa aqui no ambiente social. A base do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e Protocolo. Isso daqui é um tratado internacional, tá? Uma convenção internacional. Tratado e convenção, qual é a diferença? É basicamente a mesma coisa, tá? Isso daqui, a maioria dos autores hoje entendem que convenção e tratado possuem a mesma ideia, não faz diferença. O que importa é realmente a respeito do conteúdo que eles trazem. Então, aqui é uma convenção de direitos humanos. Pessoal, de direitos humanos e direitos fundamentais, né? Nós vemos na nossa Constituição Federal lá direitos fundamentais e temos, né, em âmbito internacional, nós temos a ideia dos direitos humanos, tá? Não vamos confundir, são muito parecidos, porque o direito fundamental nada mais é do que direitos que consolidam ali, são direitos considerados extremamente relevantes ali para as pessoas, em razão disso que eles são consolidados ali no artigo 5º principalmente, mas também ao longo de toda a Constituição e ao longo de outras leis também ficam consolidados direitos fundamentais. Agora, com relação a direitos humanos, nós temos que os direitos humanos, eles são aqueles que são compreendidos na esfera internacional e que podem ou não já ter sido integrado no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, quando um direito humano ele é positivado no nosso país, quando ele é compreendido como sendo uma regra nossa e é colocado lá em uma lei, é colocado na nossa Constituição Federal, nós compreendemos aquele direito humano como sendo um direito fundamental. Então, basicamente, direito fundamental é aquele que já foi positivado e o direito humano é aquele que ainda está na esfera jurídica e internacional. Existe ali, né, os países, eles se reúnem e discutem a respeito daqueles direitos
e compreendem aqueles direitos humanos como sendo ali universais, tá? São ali regras que todos os países deveriam seguir, embora não sejam todos os países que sigam, tá? Então são esses os direitos humanos. E quando o Brasil entende, olha, realmente esse direito aqui eu vou adotar para o meu país, aí sim ele se torna um direito fundamental. O Brasil já tinha assinado essa convenção aqui sobre os direitos da pessoa com deficiência e o seu protocolo facultativo, e essa convenção aqui ela passou por esse procedimento aqui do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Depois você abre aí na sua Constituição para você ver qual que é esse procedimento, mas basicamente é aquele procedimento de emenda constitucional, porque se uma convenção ela é aprovada aqui no nosso país com aquele procedimento de emenda constitucional, ele vai ter a validade como emenda constitucional. Temos hoje então que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e Protocolo Facultativo ela possui um status constitucional. Tá? Isso daqui é importante, um status constitucional. Isso daqui é extremamente importante porque ela pode inclusive ser utilizada de baliza aqui para um controle de constitucionalidade. E essa aqui então é a maior relevância porque ele acaba aqui trazendo então a possibilidade de tornar leis inconstitucionais em razão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Esse procedimento aqui é aquele que trata a respeito de ser aprovado nas duas casas legislativas em 2 turnos, então 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos votos. Tá? Esse daqui é o procedimento de emenda constitucional. Se aqui um tratado que a respeito de direitos humanos, né, ele passar por esse tipo de procedimento, ele vai ser considerado também uma emenda constitucional. Tá? Então vamos continuando. Alguns princípios básicos aqui a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Primeiramente, ele é um estatuto aqui que leva como base o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? O princípio da dignidade da pessoa humana, a gente já viu que ele é um fundamento da República, ele é extremamente importante, então está lá dentro dos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal, e ele é utilizado também em âmbito internacional. Ele é aqui então entendido, muitas pessoas entendem hoje como um princípio fundante aqui de vários direitos fundamentais, de vários direitos humanos, porque a maioria dos direitos eles acabam buscando então buscando fundamento na dignidade da pessoa humana, entendendo aqui sempre a pessoa como sendo um fim em si mesmo, dizendo aqui que a pessoa ela possui um núcleo mínimo de dignidade, ela possui um núcleo mínimo que precisa ser respeitado para que ela possa ser compreendida como uma pessoa, Então, para a pessoa ser considerada ali, né, ou efetivamente uma pessoa e possa interagir com todas as outras, ela possui um núcleo mínimo que precisa ser respeitado. Então, por isso que muitas pessoas dizem que hoje, né, vários princípios, várias regras, elas acabam vindo dessa ideia da dignidade da pessoa humana. Tá, então, óbvio, olha, para você ter dignidade, você precisa de um núcleo mínimo ali de direitos sociais, e por conta disso é que nós temos vários direitos sociais ali estabelecidos na nossa Constituição. Então, também com relação aos direitos fundamentais lá, alguns que estão estabelecidos no artigo 5º, nós vemos, olha, para que você tenha um mínimo de dignidade, é necessário que o Estado, quando for te prender, haja ali uma presunção de inocência. Tá? Então, tudo aqui a gente pode falar que está relacionado à dignidade da pessoa humana. Então, contraditório, olha, antes de você ser preso, você precisa ser ouvido, né? A não ser ali na situação de um flagrante que aí acaba se utilizando ali de um interesse público acima do privado, mas a regra para você ser preso de uma forma efetiva, de uma forma definitiva, você precisa ter um contraditório, você precisa ter uma ampla defesa. Tudo isso, gente, relacionado à dignidade da pessoa humana, praticamente todo o nosso diploma legal, né, praticamente toda a nossa Constituição, todas as nossas leis são baseadas na dignidade da pessoa humana. Princípio à vida, aqui é a necessidade de moradia, né, alimentação, lazer, tudo aqui envolve a dignidade.
e esse diploma legal principalmente relacionado à pessoa com deficiência, porque são pessoas que já passaram, né, por um período de muita discriminação, tá? É muito comum, então, existiu essa necessidade de estabelecer uma lei, estabelecer uma convenção que trouxesse aqui o direito dessas pessoas, tá? A Lei 13.146, ela é posterior à convenção. Ela é baseada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e Protocolo Facultativo. Então, ela traz aqui a delimitação, traz os conceitos, todos baseados na Convenção. E todos baseados nesses princípios aqui que eu estou trazendo abaixo também. Dignidade da pessoa humana, também autonomia. Então, por exemplo, foi a lei, né, daqui da pessoa com deficiência, a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, que alterou aquela questão a respeito da capacidade da pessoa com deficiência. Antigamente, a pessoa com deficiência ela era considerada incapaz, incapaz de realizar os atos da vida civil sem que tivesse algum assistente, tá? Sem que tivesse alguém auxiliando aquela pessoa. Hoje não existe mais essa ideia, então essa lei aqui ela acabou alterando inclusive o Código Civil. A pessoa com deficiência, ela possui total autonomia com relação à vida dela, com relação, em regra, né? Em regra, ela possui total autonomia com relação ao patrimônio dela, com relação aqui a questões reprodutivas, a questões sexuais, a questões gerais. Aqui, realmente, a pessoa com deficiência, ela possui hoje total autonomia. Essa é a regra. Existem situações em que a pessoa pode acabar tendo ali, né, uma pessoa para auxiliar ela, mas em regra ela possui autonomia. Então hoje não se discute mais que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa plenamente capaz. Isso não causa nenhum problema com relação à capacidade da pessoa. A não ser, né, então existe aquelas hipóteses lá do Código Civil, né, a não ser que ela esteja ali numa causa transitória que realmente tem ali, né, alguma situação em que ela não consegue mais realizar os atos da vida civil, aí ela pode ser ali considerada relativamente incapaz, mas a regra é de que não é relacionado à deficiência, não é relacionado à pessoa com deficiência. O fato dela ser uma pessoa com deficiência não faz com que ela seja incapaz, tá? Memorizem isso. Se no dia, algum dia vocês estiverem resolvendo uma prova de Código de Direito Civil e aqui do Estatuto também, ele estiver falando para você, olha, a pessoa com deficiência, ela é relativamente incapaz ou é absolutamente incapaz, vocês podem responder aí que está errada a alternativa. Também aqui dentro da ideia da não discriminação. Tá, então aqui o estatuto, né, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a convenção tem também a mesma ideia relacionada aqui a permitir que essas pessoas elas convivam com todas as outras e aqui por meio de acessibilidade, por meio de desenho universal aí, adaptações razoáveis, por meio de todas essas possibilidades aqui e todos os direitos que são garantidos aqui no estatuto, vão permitir que ela esteja sempre é, realmente fazendo tudo igual às outras pessoas, sim, né? Às vezes ela pode ter uma ou outra dificuldade, mas não existe aqui, né, a possibilidade de haver discriminação com relação às pessoas com deficiência. Aqui a deficiência, né, a deficiência para o estatuto, ela é uma parte da diversidade. Ela faz parte da diversidade e da condição humana. Isso é uma característica diferente que algumas pessoas possuem. Então, isso daqui faz parte, inclusive, de uma diversidade das pessoas. Uma coisa que é importante, então, é que o Estatuto ele visa garantir essa participação plena e efetiva na sociedade. Então, as pessoas aqui elas vão poder participar plenamente na sociedade, como todas as outras, e com pé de igualdade de oportunidades aqui, oportunidades com relação a emprego, com relação à saúde, com relação a qualquer situação, elas têm aqui um pé de igualdade e, inclusive, os direitos que são estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles não serão obrigatoriamente exercidos pela pessoa com deficiência. É possível que a pessoa com deficiência ela renuncie àqueles direitos, já que se ela entender, por exemplo, que ela não possui nenhum tipo de necessidade de acessibilidade, necessidade de algum tipo de prioridade aqui nos direitos dela, ela pode totalmente renunciar àquilo
levando aqui ao grau máximo ainda a autonomia e a igualdade aqui das pessoas, né, permitindo que ela inclusive tenha então essa essa possibilidade, essa liberdade e autonomia de inclusive negar certos direitos, tá? A gente vai a partir da próxima aula começar a falar ali a respeito dos direitos mesmo. A gente vai entrar lá nas disposições preliminares, agora que você já entendeu todo o contexto aqui da lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai então passar para as disposições preliminares a partir da próxima aula, tá? Eu espero que você goste aí dessa parte do nosso curso. É uma parte relativamente mais curta, porque traz somente então alguns artigos, né? Não são tantos artigos, mas é importante que você se dedique, porque essa é uma matéria que tem sido cada vez mais cobrada nos concursos. Então resolva bastante também, bastante questão também a respeito desse assunto. Beleza? Uma aula mais curtinha hoje, mas é realmente para a gente dar essa introdução aqui nesse estatuto que é tão importante. Um grande abraço e até a próxima.